Meus amigos, hoje eu quero comentar com vocês um vídeo gravado por Caetano Veloso a respeito do Thomas Mann. Eu andei fuçando na internet para saber o que os brasileiros andaram falando do grande escritor alemão. E eu me deparei com esse texto, que na verdade com essa gravação que ele faz de um comentário a um texto do Thomas Mann, acho que o Morte em Veneza. Eu vou comentá-lo porque fica muito claro que o Caetano caiu na armadilha de todos os leitores superficiais do Thomas Mann. Para começo de conversa, não é possível ler de forma proveitosa a obra de Thomas Mann sem ler previamente o Fausto do Goethe. Impossível. Thomas Mann é não só um discípulo do Goethe, um continuador, mas é também aquele autor que vai superá-lo. Por isso que ele tropeça desde o início. Ele não compreende, por exemplo, quando ele cita os personagens da Montanha Mágica, o Settembrini e o Nafta, ele não percebe que ali tem uma discussão muito profunda sobre a modernidade. O Settembrini é o jacobino, que é muito chapado, que vem sobretudo da Revolução Francesa, e é óbvio, é o apologeta da modernidade. E o outro é o Nafta, que é uma aparente contradição do Settembrini, mas não é a outra perna da modernidade. Não podemos nos esquecer que o personagem Nafta é um jesuíta. E o que é o jesuíta, o jesuitismo? É a modernidade dentro da Igreja Católica. Então, quando se perde esse panorama, a coisa fica sem pé nem cabeça. O Nafta não é o reacionário. A discussão que o Thomas Mann faz ali é a discussão entre as duas pernas da modernidade que vai dar na loucura do século XX. O Thomas Mann, de forma intuitiva e depois de forma consciente no Dr. Fausto, ele vai querer compreender o maldito século XX, aquela violência horrenda que deu no comunismo, que deu no nazismo e que deu no afrouxamento dos costumes, no gaysismo, que o Caetano, paradoxalmente, vai usar o texto do Thomas Mann para fazer uma apologia ao gaysismo, coisa muito distante do Thomas Mann. O homossexualismo na obra de Thomas Mann é uma coisa confessional, sim, estava nele. Mas o Thomas Mann se sabia um avatar de um símbolo. Ele, como um grande conhecedor do Goethe, ele sabia que o andrógeno, o homossexual, estava no Goethe. Se você pegar, por exemplo, a passagem em que as fórqueas surgem no Fausto do Goethe, você vai ter aquela coisa monstruosa da mais feia mulher portadora de falo. É o que nós chamaríamos hoje de travesti. É essa mesma figura que vai presenciar o intercurso com Helena e Fausto. Helena não passa das fórqueas, embelezada. É isso que o Goethe, como grande psicólogo, um grande escritor, vai sacar. Que o esteticismo, que fundou uma escola da modernidade, que é uma escola que se opõe à moral, o apogeu do esteticismo é Nietzsche. Tem um ensaio primoroso do próprio Thomas Mann, de 1947, acho que ele proferiu preliminarmente na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, em que ele vai mostrar isso, que toda a obra do Nietzsche é uma variação sobre um tema só, que é o esteticismo. O esteticismo, coisa que não compreende, eu até anotei algumas das expressões que ele usou lá, ele confunde o esteticismo como escola filosófica, vamos dizer assim, como se fosse o belo puro e simples. E não é. O belo, às vezes, pode ser o seu oposto. É isso que o Thomas Mann percebe. Aliás, quem já viu a ópera do Gounod, o Fausto, vai observar isso muito bem, naquela cena em que tem o balé da Noite de Walpurgis. Ela é precedida pelo surgimento do próprio Mefistófeles vestido de mulher. O Gounod sacou isso e botou na ópera dele. Se o Caetano Veloso desse ao trabalho de ver a obra do Gounod, não teria falado a tolice que falou.
Então a gente tem que entender as coisas como elas são. Então a beleza que está reportada ali é a beleza estética, que se propõe a ser o antagônico aos valores morais do judeu-cristianismo. É essa a discussão que Thomas Mann faz, não só em Morte em Veneza, mas em toda a sua obra, desde os primeiros contos até o Dr. Fausto lá, né? E a obra O Eleito, que é um desdobramento do Dr. Fausto. Então vejam vocês como o Caetano, a gente fica olhando ele falar, ele se acha o tal, como se ele dominasse a obra de Thomas Mann. Ele não sabe nada de Thomas Mann. Ele pegou coisas fora de contexto e falou um monte de bobagem. Uma é essa do esteticismo, que se reporta a essa escola filosófica, e é a tentativa do século XIX, do materialismo do século XIX, de negar, no limite, a moral cristã, que vai ter em Nietzsche o seu coroamento. O século XX é o século do Nietzsche. A Segunda Guerra Mundial é o apogeu desse processo. E o Thomas Mann, como um homem de grande sensibilidade artística e filosófica, vai perceber isso e vai traduzir isso na sua obra. O livro Montanha Morte é uma perfeição estética. Os seus personagens eles se sucedem. Então, e nós vamos ver que toda a obra do Thomas Mann é um diálogo com o Fausto do Goethe. É um diálogo com o símbolo do Fausto do Goethe. Então, o Thomas Mann jamais se enganou quanto a isso. Ele sabia que o século XX era o filho desse pacto faustico. Era, portanto, um século amaldiçoado por Mefisto, onde brotou a violência e o desregramento de toda a ordem. Então fazer, como quis ele, uma apologia ao homossexualismo a partir da obra do Thomas Mann é simplesmente passar um atestado de desinformação sobre o Thomas Mann. Ele jamais fez isso. Ele só sabia que por trás dessa massificação do homossexualismo, que é o contraponto ao recuo da moral cristã, você tem aí um embate, um duelo do espírito, um duelo espiritual, um duelo transcendente entre o bem e o mal. E o símbolo do mal por excelência é o andrógeno, que nada mais é que a expressão mefistofélica da fêmea com falo. Então, meus amigos, eu recomendo que vocês vejam como é uma arrogância do ignorante falando daquilo que não sabe. Quando fala, por exemplo, do casamento. O casamento ele se torna um sacramento. É mais do que um contrato, é mais do que um meio de preservar a espécie. É uma coisa que vem desde a divindade. Então não compreender o casamento como essa bênção divina que garante a rigidez psíquica e a continuidade das gerações, e isso é vida. O Thomas Mann vai dizer que isso é vida. E o esteticismo, que é estéril, por quê? Porque busca a saída do falso belo e do intercurso homossexual como um substituto do casamento convencional. Então, essa polarização que é posta, ela só pode ser compreendida de uma maneira plena se ela estiver dentro de um contexto teológico, que o Thomas Mann coloca de maneira muito categórica, especialmente na Montanha Mágica e no Dr. Fausto. Então, é muito interessante a gente ouvir a locução do Caetano para a gente saber como não ler a obra do Thomas Mann. Ou, dito de outra forma, mostrar que a obra lida, ser posta dentro de um contexto histórico, filosófico, dentro de uma tradição literária que vem desde o grande poeta alemão Goethe, é impossível compreender o Thomas Mann. Qualquer coisa que se diga do Thomas Mann sem essa perspectiva não passa de bobagem. Foi isso que o Caetano fez. Falou bobagem. Na verdade, ele queria fazer uma apologia à bissexualidade, ao desregramento, aos valores, vamos dizer assim, contra cristãos. E fez achando que se fundava no maior escritor do século XX, talvez do mundo,
certamente o maior de língua alemã. E isso ele não podia fazer porque é ilegítimo. O Thomas Mann jamais endossaria essa interpretação ligeira de suas próprias palavras. O Caetano perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, né? Meus amigos, é isso. Não é simples encarar a sofisticação literária que contém um apogeu da arte, não só da literatura, mas da música, da ópera. Por exemplo, no Montanha Mágica, se você for ler o Montanha Mágica, preliminarmente eu recomendo que pelo menos 3 óperas precisam ser vistas. A Carmen de Bizet, tem que ser vista a Aida do Verdi e tem que ser visto o Fausto de Gounod. Se você não compreender essas 3 óperas, antes de iniciar a leitura do texto, você não vai fazer um proveito pleno dessa leitura. A mesma coisa vale para o Dr. Fausto, porque a própria biografia do Nietzsche era no corpo de um músico. Se você não tiver uma cultura musical razoável, certamente vai baiar. E no caso das 2 obras principais do Thomas Mann, é preciso conhecer profundamente a obra do Goethe e conhecer da filosofia da modernidade. Se não tiver esses pré-requisitos, a leitura não passará de um passatempo. Eu garanto para os senhores que passatempo com Nietzsche, com Goethe, Thomas Mann, não é uma coisa muito própria. Não são leituras ligeiras. Eles pensam a alma humana. Eles escreveram sobre os grandes dilemas. Eles anteviram e testemunharam, no caso do Thomas Mann, a tragédia que é a modernidade, essa monstruosidade que é a modernidade. O que significa o esteticismo diante da moral cristã. Caetano Veloso não tem nível para compreender isso e, portanto, não tem nível para dissertar sobre o assunto.